Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve introdução da lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, que será ministrada no próximo domingo, dia 30 de abril. Na lição anterior, a de número 4, nós vimos que a partir da queda no Éden, o homem ficou alienado, separado, desconectado com Deus. E a partir de então, todo ser humano já nasce nessa triste condição, conectados com o pecado e, consequentemente, desconectados do seu Criador. No capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo 9, Paulo diz que tanto o judeu quanto o grego, os gentios de uma forma em geral, estão debaixo do pecado, confirmando o que Davi disse no Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não que Davi fosse fruto de um adultério, como alguns pensam, porque em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, diz que Jesus viria da raiz de Davi, e em Isaías, capítulo 11, versículo 1, diz que essa raiz brotaria do tronco de Jessé. Então, o pai de Davi foi o Jessé. Quando ele diz que em pecado me concebeu minha mãe, ele está se referindo à sua natureza pecaminosa herdada de Adão, E nessa condição de pecador desconectado de Deus, se alguém quiser voltar a viver eternamente com o Senhor, há necessidade de uma reconexão com o seu Criador, Conforme diz o título da lição de hoje. Porque estar desconectado de Deus significa estar perdido para todo sempre, Por toda a eternidade. O texto de referência dessa lição 5 está no capítulo 4 de Gênesis, onde está registrado o nascimento dos três filhos de Adão e Eva, o Caim, Abel e Sete. Deus é fiel em suas promessas, irmãos? Mesmo após Adão pecar, Deus ainda confirma o propósito da multiplicação que ele havia estabelecido com o homem. Irmãos, eu imagino Adão pensando, quando Deus foi prestar contas com ele, como assim? Eu só desobedeci uma vezinha só? Eu não deveria receber só uma advertência, um cartão amarelo, Acontece muito isso no futebol, só que quando o infrator comete uma falta grave, ele recebe do juiz o cartão vermelho direto, E foi justamente o que aconteceu com Adão. A falta que ele cometeu foi grave, por isso ele foi logo expulso do jardim, Agora, por que a falta de Adão foi grave? Porque não comer do fruto da árvore do meio do jardim era a única ordem que ele tinha para cumprir. Todo mandamento se resumia nesse único mandamento. Então, ao comer do fruto proibido, Adão desobedeceu toda a lei que havia, 100%, cumprindo assim o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 1 da sua carta. Aquele que tropeçar num único ponto da lei, tropeça em toda a lei. Então não importa qual seja o pecado. É pecado, então trata-se de desobediência a Deus. Por isso que não existe pecadinho ou pecadão. Qualquer transgressão da lei já caracteriza pecado de desobediência, As consequências ainda nessa vida que variam de acordo com cada pecado. Por isso que qualquer pecado, por menor que sejam as consequências, desconectam o homem do seu Criador e leva ele para o único lago de fogo, se não houver um arrependimento gerado pela fé em Jesus, Não existe um lago de fogo mais quente para o homicida e um mais brando para aquele que omite fazer o bem enquanto está ao seu alcance, Essa referência em Apocalipse, que está aí na tela, fala sobre isso, Pecado é pecado e leva para o mesmo lago de fogo. Outro dia, meu computador estava sem conexão, Eu acredito que já comentei algo sobre isso aqui. Como haviam dois computadores em casa e o outro estava conectado, eu logo percebi que o problema não estava na rede, mas no meu computador. Então eu liguei para a assistência técnica, demorou um pouco para eu ser atendido, Até que o técnico me atendeu e me orientou por telefone. Olha, tem um botãozinho embaixo aí do seu computador. Eu disse, tem sim. E qual posição ele está?
Irmãos, quando ele falou isso, eu logo entendi que o bendito botãozinho estava na posição que não deveria estar, né? Só foi eu puxar ele para a posição correta que voltou a conexão. E aí eu fiquei todo sem graça, né? Porque era algo simples, mas que eu não percebi. Na vida espiritual acontece isso também. Às vezes um pecado bobo, insignificante aos nossos olhos, está tirando a nossa conexão com o Criador, né? E aí o que eu devo fazer? Entrar no meu quarto, dobrar meus joelhos, entrar em contato com o técnico dos técnicos, o nosso Deus, e ainda que ele aparentemente demore para me atender, para me responder, eu devo insistir, perseverar, e ele vai me atender e mostrar onde está o problema. E quando ele fizer isso, não será ele quem vai consertar o problema, né? Ele só vai me mostrar onde está o erro. Eu mesmo é que devo consertar o meu erro, percebe? E consertar o erro, irmãos, não é vergonhoso. Vergonhoso é saber que eu estou errado e não querer consertar, né? Agora, o problema é que muitas vezes a falta de conexão com a internet traz consequências e quando nós reconectamos, o estrago já foi feito. Sabe aquelas pessoas que deixam para fazer a declaração do imposto de renda no último momento e aí a conexão não entra devido ao enorme fluxo, né? O acesso enorme de pessoas? Aí quando consegue acessar, o prazo para a declaração já venceu e a consequência é pagar a multa, né? Mas embora haja consequência nessa vida por um pecado cometido, quanto mais cedo consertar o erro, menor será a consequência. Então, meus irmãos, se alguém não sente mais a presença de Deus, se alguém não sente mais a conexão com o Criador, é porque algo está errado, né? E com certeza o problema não está em Deus. O problema não está na rede, né? Em todo o contexto das Escrituras você vê Deus buscando essa reconexão com o ser humano. Tem algumas referências aí na tela que confirma isso, né? É só os irmãos conferirem, mas ainda há tempo para essa reconexão. Então hoje é o tempo. Não deixe para consertar amanhã, é o erro que você pode consertar hoje, tá? Hoje é o tempo de se arrepender, invocar o nome do Senhor. Hoje é tempo de voltar a andar com Deus e buscar a renovação espiritual, de ouvir as marteladas da paciência de Deus, como diz aí na lição, e reconectar-se com o Deus Criador, né? Porque a porta da arca, meus irmãos, em breve vai se fechar, né? O escritor aos Hebreus, ele nos adverte sobre isso. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, como os nossos antepassados, que por endurecer o coração pereceram no deserto. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos na EBD da sua igreja e até a próxima lição, se Deus quiser.